Fala, meu querido, minha querida. Concurseiro, concurseira, sejam bem-vindos à nossa revisão Probatos para a prova de português da Guarda Municipal de Parnamirim. Tudo bem com você? Espero que você esteja aí alegre, empolgado, sabendo que fez, deu o melhor de si, que agora está coroando o seu trabalho. Nós vamos, ao longo dessa nossa live de véspera, trazer para você algumas dicas, alguns bizus, algumas coisas importantes que a FUNCERN não deixa passar numa prova comum. Primeiro, deixa eu me apresentar para você. Vamos mudar aqui a nossa tela um pouquinho. Bem, eu sou o professor Alcides, professor de português, e estamos aqui para fazer a nossa revisão de véspera. Espero que seja uma oportunidade de você relembrar alguns elementos fundamentais, para que você possa ir à prova amanhã com segurança, confiante em si, sabendo o que está fazendo, lembrando de tudo que você viu ao longo da sua jornada de aula e também do que você está vendo agora nesse momento, tá? Olha aí a primeira questão que nós preparamos para você. Dá uma olhada aí, enquanto isso eu vou tomando o meu café. Olha, olha aí o que que diz. Todas as manchetes abaixo foram veiculadas em jornais ou blogs de notícias no Brasil. A única manchete coerente, desprovida de duplo sentido, portanto, nós estamos aqui lidando com a ideia da ambiguidade, coerência e ambiguidade, né? Ó, duplo sentido e coerência. E aí a primeira alternativa diz: polícia cerca prédio com índios no Rio. E aqui nós temos uma ambiguidade, né? Nós temos dois elementos: a polícia, o prédio, na verdade são três, o prédio e os índios. Então a polícia está praticando a ação e cerca prédio com índios no Rio. Aqui é que ficou estranho. Os índios estão dentro do rio. Então, o prédio também está no rio, né? Não deu para entender essa construção aqui ambígua. Letra B. Músico apanha até a morte de PMs em São Luís. Quem morreu? Os PMs bateram até morrer? Ou o músico apanhou até morrer? Não dá para saber aqui quem foi que morreu, né? Se o músico apanhou até morrer, se a polícia bateu até morrer, não sei, não entendi. Letra D, letra C, aliás, deputado afirma que falou com bombeiro preso em gravação. Aqui, quem estava preso? Quem estava preso? Fica incógnita. O bombeiro estava preso? O deputado estava preso? Né? Estagiário, os estagiários estavam aqui, né, tentando chamar a atenção, né? Então, sobrou, como você pode ver, por exclusão, a alternativa é a letra a letra D, né? Observe aqui, Ceará é o estado com maior taxa de vacinação contra a influenza no Brasil. Então você vê que não tem muito o que você fazer aqui para descobrir que a alternativa é a letra D, né? Nós estávamos procurando então uma alternativa que estivesse, que fosse desprovida de ambiguidades, né? De duplo sentido, coisa do tipo. Tranquilo, essa tranquila, né? Sem dificuldade, mas nem sempre é assim que a FUNCERN faz, tá? Vamos lá. Na segunda questão, vai dizer o seguinte: o sentido denotativo está sendo empregado em. Eu preciso lembrar a você que esse sentido denotativo
é o sentido dicionarizado, né? É o sentido literal. Não admite outra possibilidade de interpretação que não seja o sentido dicionarizado, tá? Isso é muito comum onde? Nos textos jornalísticos, tá? Nos textos jornalísticos. Então, observe aqui onde isso está sendo empregado. Neste requisito, o Brasil ainda patina. Olha aqui a metáfora. O Brasil patina, apesar dos avanços do início do ciclo fundamental. Observe que Brasil é uma referência a um país. Um país não usa patins, né? Não patina. Então, olha aqui, você já elimina a possibilidade da letra A. Na letra B, diz assim: até 2027 serão criados no mundo 69 milhões de postos de trabalho e eliminados 83 milhões. Assim, parece, à primeira vista, que é a letra B, né? Na letra C, diz assim: esses 14 milhões de postos de trabalho deverão ser ceifados. Olha aqui, ceifados, colhidos, né? Olha o sentido metafórico que foi empregado aqui. Ceifado, o colhido. Ceifados pelo avanço da automação e da inteligência artificial. Letra D, a transição verde. Olha aqui essa expressão. Transição verde para uma economia de baixo carbono será também fonte importante de novos empregos. Olha, aqui nós temos uma catacrese, né? Transição verde, como eu não tenho um nome apropriado para designar essa ação, então eu utilizo uma catacrese, transição verde. Óbvio, então, sem nenhuma dificuldade, a resposta correta está na letra B. Gente, a FUNCERN gosta muito desse tipo de questão. Espera que eu fiz uma bobagem aqui. Chega. Chego. A FUNCERN gosta muito desse tipo de questão. Principalmente quando se trata do seguinte, vai dizer assim, vai tanto usar o sentido conotativo como o sentido denotativo. Em alguns momentos, a banca também pode usar a questão da linguagem formal com traços de informalidade ou, ou informal com traços de formalidade. Então, ela vai trabalhar, mesclar essa linguagem, né, entre denotativo e conotativo, formal e informal. Então, o que você precisa ficar atento é sobre o que está acontecendo, principalmente no que diz respeito ao gênero textual utilizado para a veiculação da informação, né? Porque cada gênero tem uma estrutura própria, tem características muito fáceis de ser identificadas. Então, nesse caso, como os textos são textos informativos, fica muito claro a percepção de que nós estamos lidando com textos com linguagem formal e denotativa. Mas, em alguns momentos, é possível que se empregue uma linguagem conotativa, né? Como você pode perceber, a questão das opções que apareceram para você aí, cuja resposta está na letra B. Vamos aqui para então para a nossa próxima questão. Considere o parágrafo abaixo outra questão que a FUNCERN gosta muito, né, que é essa daqui, ó. Uma dica para você que vai fazer a prova amanhã é o seguinte: primeiro, nunca deixe para fazer a prova de português depois.
O ideal é que você faça a prova de português no início, tá? Por quê? Pela seguinte situação. Português, português é uma prova que exige muita leitura, compreensão textual, interpretação, reflexões. Isso não quer dizer que as demais não tenham, mas fazer a prova de português cansado é assumir um risco muito grande, né? A segunda dica que eu dou, sim, por quais os pretextos também, por quê? Primeiro, porque às vezes se cria uma barreira de que português é uma disciplina muito difícil. E você já pode ir, acredito que alguns até vão para a prova, na seguinte situação. Alguns vão para a prova já pilhados, já estressados, ansiosos, inseguros, inseguras. E aí, quando você lê previamente a prova, uma dica que eu dou, leia antes de responder, leia a prova integralmente, você vai ter maior clareza sobre ela. E aí você vai perceber, inclusive, que se quisesse resolver algumas questões ali, naquela leitura superficial, já teria condições de fazê-lo. Mas você não vai fazer porque o propósito não é responder, é só ter uma noção, uma primeira impressão sobre a prova. Quando você percebe que ali já poderia responder algumas questões, você já tem uma sensação de alívio, né? Poxa, que bom, né? Que bom que eu aqui já poderia responder algumas questões. Aí já a adrenalina já baixa, você já se sente mais em casa, né? Poxa, estou aqui, estou bem, aqui já dá para eu me sentir à vontade, tá? A segunda coisa é que é normal que na banca, por exemplo, a FUNCERN, ela ofereça pistas de uma questão em outra questão. Pode acontecer isso? Pode sim, pode acontecer. Então, a leitura prévia vai dar a você essa segurança, tá? E aqui nessa questão que você está vendo, você vai perceber o seguinte: nessa questão, a terceira dica que eu dou é antes de fazer a leitura de um parágrafo inteiro desse, ó, porque o texto diz, ó, considere o parágrafo, né? Antes de você ler todo esse parágrafo, porque às vezes no comando da questão já tem a parte que se pede do parágrafo, ler o parágrafo às vezes é perda de tempo. Mas o que é que ele está pedindo aqui? Ele está pedindo a ideia central, né? A ideia central. Gente, todo parágrafo e todo texto precisa ter uma ideia fundante, uma ideia central, uma ideia principal. Normalmente, essa ideia ela pode aparecer, normalmente ela aparece no parágrafo inicial, chamado de tópico frasal, né? Essa ideia principal no parágrafo é chamada, no parágrafo, ela pode ser chamada, por que que eu estou dizendo isso? Porque a banca pode mudar a estratégia e mudar a nomenclatura? Pode. Tópico frasal. O que é um tópico frasal? É a ideia central do parágrafo, tá? Onde normalmente você percebe isso? Óbvio que você vai perceber ao longo do parágrafo, mas vai ficar explícito na maior parte das vezes logo já no primeiro período. Professor, isso é regra? Não. Vamos ler então o parágrafo, já começando a fazer algumas demarcações para ficar fácil de você perceber. Vou colocar aqui algumas cores na, na, nossa, na nossa leitura, e aí você vai perceber o seguinte, ó. Será, por fim, essencial requalificar aqueles cujos empregos desaparecerão, porque suas funções não serão mais necessárias. Ora, já está em declínio a busca por cargos de secretaria executiva e administrativa, guardas de segurança, caixas de banco,
vendedores de tickets ou carteiros. Dezenas de outras funções ficarão obsoletas. Sua manutenção só contribuirá para reproduzir a produtividade da economia, como já ocorre com carteiros, cobradores de ônibus, flanelinhas e tantos outros postos. Então, nós estamos diante de um texto com uma linguagem que você já viu, uma linguagem denotativa, né? E ele está falando sobre a questão de postos de empregos que desaparecerão. Ó, só lendo novamente. Será por fim aqui, ele está chegando a uma conclusão, né? Será, por fim, portanto, essencial requalificar aqueles cujos empregos desaparecerão. Olha aqui, só trazer minha caneta para cá. Está falando aqui de requalificação de empregos que desaparecerão. Por que esses empregos desaparecerão? Porque as funções não serão mais necessárias. E aí ele continua. Já está em declínio a busca por cargos tais como secretaria executiva, administrativa, guardas, caixas, vendedores e tickets. Então você vai ver que há uma diluição. Ele afirma aqui essa requalificação e depois ele fala que há um declínio em alguns empregos, né? Dezenas de outras funções serão obsoletas. Sua manutenção só contribuirá para reduzir a produtividade da economia, que essas isso já ocorre com porteiros, cobradores de ônibus, flanelinhas e tantos outros. Aí ele diz que a ideia central está no primeiro período, está no segundo período, está no terceiro período ou está no quarto período. Vamos aqui perceber o seguinte. Deixa eu só apagar. Deixa eu só apagar aqui essa situação. Isso. E aí você vai ver comigo que nós temos aqui de imediato primeiro período, até aqui é o primeiro período, aí já começa o segundo período, né? Chegou no ponto aqui em dezenas, aí já é o terceiro período. Terceiro período, e aí vamos aqui para o quarto período. Aqui. Então, onde é que está, nesse caso, o período que é a ideia central? A ideia central, se você observar, ela reside exatamente aqui. Dezenas de outras funções ficarão obsoletas. Tá? A obsolescência das funções empregatícias dentro da sociedade, né? Então, o primeiro período, então, diz que por causa disso há uma necessidade de requalificação. No segundo período, diz que algumas já estão em declínio. No terceiro período é onde está a ideia fundante, a ideia central. E o quarto período diz que a manutenção dessas funções só serve para reduzir, para impactar ainda mais a produtividade econômica do país, né? Então, a resposta, nesse caso, é a letra C. Senhores e senhoras, essa é uma questão que, como vocês já sabem, faz parte das características básicas da FUNCERN. Nesse caso, é importantíssimo que você faça uma leitura
grifando, né? Olhando período a período, quem está conectado com quem. Lembrando que um período começa sempre, né, com inicial maiúsculo e vai até o ponto, isso no caso dos períodos compostos, né? Um período simples é apenas uma oração. E aí, professor, como é que eu sei que é um período? O período simples tem um verbo, o período composto tem mais de um verbo, né? É o basicão aí da sintaxe. Vamos lá para a nossa próxima questão, que vai apresentar a situação de uma charge, né? Ó, no texto 4 aqui, ó, a charge de Marília Mars. Ó, gente, primeiro, vamos aqui identificar uma charge. Quais são as características básicas de uma charge? Bem, uma boa charge, ela pode ser confundida com um cartoon, né? Como é que eu sei o que é uma charge? Como é que eu sei o que é um cartoon? Como o texto que nos serve de base para a questão 4 é uma charge, vamos lá para identificar as características básicas de uma charge. A primeira característica de uma charge, para você entender bem, é, primeiro, normalmente há o verbal e o não verbal. O simbólico, que é o não verbal, aquilo que representa, e aí eu quero trazer você para ver, né, uma placa de trânsito de atenção, está em amarelo, é atenção, né? Uma pessoa que está segurando a mão de uma, representa aqui uma criança, né, que está caindo da placa, né, está caindo aí da informação. Bom, então você tem aí um não verbal apenas, não tem o verbal. O verbal e o não verbal comunicam, né? Observe que isso que está aí desenhado simboliza, representa duas pessoas. Uma está em perigo e a outra está tentando ajudá-la. Não é isso? A segunda informação sobre charge é que ela normalmente traz uma sátira. Sátira é uma palavra pouco usada na nossa sociedade, né? E sempre que é usada está associada à ideia do humor, né? O que é uma sátira? A sátira é a junção, cadê minha caneta? A sátira é a junção de duas coisas. É o humor mais a crítica social, tá? Então, quando você ouvir essa expressão sátira, você já sabe que é a junção de dois elementos, a crítica mais o humor, tá? A terceira informação sobre charge, e aqui é uma informação que serve mais para você diferenciar a charge do cartoon, né? Porque a charge, ela tem duas características básicas diferentes do cartoon. Essas características que eu citei agora são características que são comuns aos dois gêneros. Mas agora eu vou citar duas características que são adversas, que não combinam uma com a outra, né? A charge, ela tem prazo de validade. É um tema muito relacionado ao momento que a sociedade está vivendo, né? Então é possível que em um outro momento ninguém entenda o que é que aquela charge quer dizer. Então vai perder o efeito de sentido e, portanto, não terá o humor esperado. Tem prazo de validade. Uma coisa que aconteceu no Rio Grande do Norte ou no Nordeste há pouco tempo, mas que a população não lembra mais e que, por isso, essa informação já não traz mais o efeito de sentido esperado. A segunda informação sobre a característica da charge, que diferencia do cartoon, é que ela, além de ter prazo de validade, ela é regional. Então, uma charge que é produzida, por exemplo, no interior de algum outro estado do Brasil, pode não produzir o efeito de sentido para mim, que moro aqui em Natal. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento desse fato. É um fato que tem limitação geográfica, né? Então, a minha ignorância sobre o fato
que é de pouca relevância para mim, portanto não chegou até mim, não vai produzir efeito de sentido. Já o cartoon, ele é atemporal e é universal. É atemporal porque pega temas que afetam a humanidade desde sempre, por isso que é atemporal. Temas como, por exemplo, Segunda Guerra Mundial, temas como a temas como a questão da pandemia, por exemplo, né? Personalidades como Jesus, como Buda, ah, como Maomé, né? Personalidades recentes, pops do esporte, da TV, do cinema, da música, são, geralmente são temas de cartoon. Independente de onde você estiver, independente do tempo em que você está, você vai conseguir entender a mensagem do cartoon, porque ele é atemporal e é universal. Vamos lá, então, para a leitura do comando da questão. Universal que eu falo aqui é universal que está contido em todo o universo, tá, gente? Não vamos misturar aí com a igreja. Pois bem, esse texto servirá de base para a questão desta prova. Leia. A charge é um gênero que trata de diversos temas usando a linguagem verbal e não verbal ou apenas uma delas. Seu objetivo maior é apresentar uma crítica direcionada às questões importantes. Então está aqui, né? Tudo que eu falei está contido no enunciado, que eu acho massa, né? O enunciado que traz uma espécie de revisão aí para você ficar antenado. É uma crítica, ó, apresenta uma crítica, tudo certinho, direcionado às questões importantes para uma sociedade. Tudo top até agora, né? Tudo lei de Laura. No Brasil, é bastante usada para dar relevo aos problemas sociais. Ótimo, aí, ó. Tudo dentro. Às questões políticas e ao esporte. Tudo tranquilo. Na charge de Marília Marres, o tipo de conhecimento decisivo para que o leitor entenda a crítica veiculada pela imagem está especificado na alternativa A, conhecimento de mundo, B, conhecimento linguístico, C, conhecimento científico e D, o leitor não precisa de repertório para entender a charge. Bom, só lembrando que essa questão, que é de Junco do Seridó, que foi executada em 2003, ela apareceu novamente em 2024 com outra roupagem, né? Claro que com outro texto, mas explorando a mesma coisa na prova de Guamaré, agora em 2024, né? Em janeiro de 2024. E aí eu costumo dizer o seguinte: nos últimos meses eu tenho dito isso, no último semestre, né? Nesse semestre que nós ainda estamos. A FUNCERN tem mudado a sua fisionomia gradualmente, agora em 2024. Então, muita coisa que ela fazia, ela já não faz mais. E está renovando a sua linguagem. Essa é uma questão que ela introduziu agora em 2024, de 2023 para 2024, né? Da leitura da leitura de textos verbais e não verbais e sobre outros elementos linguísticos, né? É, olha aí, observe o que é que ela está pedindo. Ela está dizendo que para a compreensão, um elemento decisivo, um tipo de conhecimento decisivo para a compreensão do leitor. Aí ele diz que conhecimento de mundo, esse conhecimento de mundo é as experiências pessoais que você tem ao longo da vida sobre todos os níveis e áreas de conhecimento, que alguns uma outra linguagem que vai ser usada para conhecimento de mundo é essa daqui, repertório sociocultural, tá? Depois, vai dizer que o conhecimento linguístico, e aí leva em consideração que nada está escrito aqui, né? Então, você já pode eliminar, porque a linguagem aqui é não verbal. Conhecimento científico, você não precisa ter um conhecimento científico aprofundado ou especializado para ler uma placa de trânsito ou uma charge.
O leitor não precisa de repertório para entender a charge, ele não precisa ter um aporte cultural, ele não precisa ter conhecimento, vivências para interpretar, para entender a charge, o que você já elimina, porque obviamente você precisa entender que isso é um contexto de trânsito, né? Você tem uma placa de trânsito que tem o objetivo de alertar os indivíduos envolvidos nesse processo de locomoção, os transeuntes, tanto motorizados como pedestres, e aí a placa sinaliza para alguém que está visivelmente em perigo, ó, alguém que está fora da atenção das pessoas envolvidas no trânsito. E aqui você percebe claramente, pela proporcionalidade das criaturas, dos objetos, que se trata de uma criança. Então, você precisa sim de conhecimento de mundo para entender, para compreender, para traduzir essa charge que está sendo colocada aqui. Uma questão muito inteligente, que requer aqui um nível relativamente bom. Não é profundo, mas relativamente bom de interpretação de texto, né? Interpretação de um texto que está simbolizado e que não está escrito. Achei muito a sacada genial da banca e com certeza se cair uma dessa, como eu disse, é a segunda vez que eu percebo essa questão nos últimos 6 meses. Então, há uma possibilidade? Assim. Lembrando que a FUNCERN ela não trabalha com muitos textos dentro de uma prova, né? Normalmente um texto só, no máximo dois, serve para ancorar essa prova, mas nada impede de usar um outro gênero textual, né? Os editoriais são os textos hoje mais utilizados, mas pode ser que apareçam textos mistos, né, de linguagem mista, com o verbal e o não verbal, como uma tirinha, um cartoon, uma charge, pode ser sem problema nenhum. O importante é que você saiba reconhecer esse gênero textual e também a função social que ele exerce. Sabendo a função social, você sabe entender qual é o propósito comunicativo, sabe entender quais os elementos fazem parte dessa estrutura, sem nenhum problema, coisa que vocês viram ao longo do curso com o professor de português e não vai ter dificuldade nenhuma. Fique tranquilo. Vamos lá para a próxima questão, que diz assim: o que é que nós vamos precisar? Sequência dominante. Característica apresenta, o parágrafo apresenta características dominantes da sequência. Aqui, gente, ele pede pelas alternativas, injuntiva, descritiva, explicativa, argumentativa. Você já sabe que essa linguagem foi utilizada só para criar dificuldade para o concurseiro desatento. O que ele está pedindo aqui? Que é característico da banca pedir a tipologia predominante, tipologia textual, né? E a tipologia predominante a gente vai perceber ao ler o texto, né? Vamos aqui, ó. Existem, no entanto, sistemas que, rejeitados pelo filtro científico, dedicam-se a fazer exatamente o contrário do que as ciências propõem. E aí parou porque você tem um obstáculo aqui, uma intercalação e colocar um texto dentro de outro texto. Na verdade, o que, é que você tem aqui? Você tem existem, esse, no entanto, é para trazer uma ideia oposta ao que foi dito anterior a esse período, né? Então você já pode até esquecer que isso é só uma sinalização de que é uma ideia contra-argumentativa. Existem sistemas que se dedicam a ser contrárias à ciência. Essa é a ideia principal do que está sendo dito agora. Aí, continuando a leitura, eu quero até apagar esse círculo que eu fiz para introduzir 2 pontos. Você vai já entender por quê. 2 pontos, 2 pontos.
Tudo bem. Idolatrando a palavra infalível de gênios fundadores, inventando malabarismos para descartar boas evidências, resistindo a revisões significativas. Aí volta novamente o travessão para retomar o que está aparecendo aqui, ó. Se dedicam a fazer exatamente o contrário e sobrevivem, né? Então você tem aqui nesse espaço, deixa eu colocar um marca-texto para você perceber que aqui nós temos, ó, do travessão, de um travessão a outro, você tem o quê? Você tem mais da metade do texto, né? Praticamente. Tudo isso é uma intercalação, né? Um texto dentro de outro texto. E sobrevivem, aí retoma o período, né? Retoma o período e sobrevivem na cultura como fonte de crenças pretensamente válidas a respeito da realidade concreta. Pronto, morreu aqui o período. São chamados de pseudociência. Então aqui acabamos a leitura e o que é a característica dominante dessa sequência? É injuntiva. Aí você de cara já pode matar essa ideia de um tipo injuntivo, porque a injunção é um tipo textual cuja função social é traçar para o leitor um passo a passo do funcionamento de alguma coisa, da construção de algo, como por exemplo, de um prato culinário, faça isso, depois faça aquilo, em sequência faça aquilo, né? É um manual de funcionamento por exemplo, como fazer a instalação de um aplicativo em um dispositivo móvel, vá no site tal, baixe o aplicativo com suporte para o iOS, para Android, versão tal. Então você tem um passo a passo, como executar um comando, né? E não é isso que está acontecendo aqui. Descritivo. Passei aqui um risco, mesmo no meio dos negócios, meu Deus. Homem desorientado. Descritivo. Deixa eu só tirar isso aqui. E é o que está acontecendo aqui. É uma descrição. Ó, eles são contrários à ciência e propõem o quê? O que é que eles estão fazendo? Idolatrando, inventando. Ai, Jesus, chega de novo. Sai daí. Ah, entendi. Só um minutinho que minha mesa molhou aqui e tá dando o tilt. Pronto, chegamos. Você vai perceber que está acontecendo aqui, como eu mostrei agora há pouco, idolatrando, inventando e resistindo. Aqui é uma descrição do comportamento desses indivíduos. E aqui, ó, são chamados pseudociência. Mais uma descrição aqui, ó, uma característica. Então, o texto ele é marcado predominantemente por uma sequência descritiva, tá? Qual é, qual é então a característica de um texto explicativo? Um texto explicativo, ele simplesmente diz, olha, o Brasil foi descoberto em 1500 por Pedro Álvares Cabral e aportou
na Bahia. Ele não tem nenhuma obrigação, dentro desse texto, de argumentar para você por que que ele acha isso. Ele simplesmente diz: olha, um substantivo é a classe gramatical que nomeia os seres, as emoções, as sensações, os sentimentos, de modo geral. E o porquê, ele não tem a menor necessidade de dizer isso, porque ele não quer convencer você disso, né? O texto argumentativo já é exatamente o comportamento em que o escritor ele tenta convencer você porque que Pedro Álvares Cabral aportou no Rio Grande do Norte e não na Bahia, por exemplo, que é uma discussão que se tem no meio acadêmico da história, né? Então, ele não tem essa preocupação de dizer, segundo fulano de tal, de acordo com Beltrano, escritor da época, um cronista, não sei quem, ele não tem essa preocupação de levantar argumentos para fazer você acreditar nele. Ele simplesmente, melhor dizendo, ele tem a preocupação, aliás, não é o explicativo, né? É o argumentativo. Ele tem a preocupação de dizer, de acordo com o estudioso tal, segundo Beltrano, nesse período estava acontecendo não sei o quê. Ele vai fazer uma série de paralelos e buscar uma série de pesquisas e de estudiosos que acreditam na mesma coisa que ele para comprovar essa tese. Não é o que está acontecendo aqui. Pelo contrário, você tem ela é descritiva, por quê? Porque você tem uma série de descrição de comportamentos. Idolatrar, inventar, resistir e como eles são denominados, uma característica. Ó. Eles são chamados, olha o verbo de ligação, né? Indica um estado ou uma característica do indivíduo, que é típica do texto descritivo. Então, a característica dominante, predominante dessa sequência é descritiva. Muita gente iria achar que era explicativa, né? Mas ele não está explicando nada. Ele está apenas descrevendo o comportamento dos indivíduos que rejeitam a ciência. Bora lá. A próxima questão, novamente, uma questão que fala da necessidade de você identificar a ideia central. Eu tenho batido muito nessa tecla porque é uma certeza de que você vai se encontrar com esse tipo de questão lá, né? É uma certeza. Sempre cai e não seria diferente agora na prova da Guarda Municipal de Parnamirim. Fique atento então. A constatação de que as crenças que carregamos na vida podem fazer com que qualquer tolice pareça claramente razoável não é nova. Então, olha aqui, nós temos uma tese. Nós carregamos crenças que podem fazer com que qualquer tolice pareça razoavelmente. Claramente razoável não é nova. Essa é a tese. É a ideia central, tá? Continuando. Atribuída a Voltaire a frase: quem o leva a acreditar em absurdos pode levá-lo a cometer atrocidades. Ganha especial relevância nesta era de redes sociais e aplicativos de mensagens, quase 250 anos depois da morte do filósofo francês. O filósofo francês aqui é Voltaire, foi citado. 100 anos após Voltaire, outro filósofo, o inglês William Clifford, formulava o princípio de que toda pessoa tem o dever moral de fazer uma cuidadosa curadoria ou seleção das coisas em que acredita, eliminando tudo o que seja mal embasado, exatamente para que a racionalidade não redunde, não desemboque em atrocidades. Não traga, né, não finde em atrocidades. Considerando o modo de organização do segundo parágrafo, a ideia central encontra-se: letra A, diluída nos 3 períodos; letra B, explicitada no terceiro período;
Letra C, explicitada no primeiro período. E letra D, diluída no segundo e terceiro períodos. O que está acontecendo aqui? A ideia central claramente aparece no primeiro período. No segundo período, aparece uma citação direta de Voltaire para embasar, para fundamentar a declaração dita no primeiro período. E no segundo período, no terceiro período, aliás, 100 anos depois de Voltaire, o filósofo inglês William, já ia dizer Shakespeare, que também é inglês, mas não é um filósofo, é um dramaturgo, William Clifford. Então você tem duas citações chamadas de argumento de autoridade, né? Quando você se utiliza de alguém que já é verificado, que já é aceito pela comunidade, né? Que tem autoridade para falar sobre determinado tema. Então, a estratégia é, primeiro período, eu apresento uma ideia, defendo um postulado, uma tese. No período 2, eu uso uma citação direta. Por que a citação é direta, professor? Porque vem entre aspas, ó, vem entre aspas. Eu uso uma citação direta para fortalecer a minha tese e no terceiro período eu uso uma citação indireta. Por que a citação indireta? Não tem aspas, né? E ele diz indiretamente o que pensou ou o que construiu no pensamento o filósofo. Formulava o princípio de que. Aí segue a citação do pensamento do filósofo. Então, você tem, não está diluída nos próximos períodos. A ideia central está no primeiro, explícita no primeiro período, e fortalecida com duas citações nos períodos posteriores, período 2 e 3. Resposta correta, letra C. Na questão número 7, vamos aí para uma questão que é extremamente importante e que normalmente aparece, né? Aparece com frequência as funções morfossintáticas da palavra que. Tudo bem. Olha aí. Em suma, educar para as novas dinâmicas sociotérmicas implica reconhecer que, de imediato, você já percebe que o que ele vem depois do verbo reconhecer. E aí, normalmente, quando o verbo vem antes de que, você já pode trocar o que por isso. Reconhecer isso, ó. Então, eu já sei que o que segue, doravante, daqui para frente, ó, doravante é uma palavra muito chique, né? Nossa, exagerei agora. O que segue daqui para frente, como diz o professor de vocês, é um ventilador ligado no 3, né? Coisa chique. Ó, o que segue daqui para frente é uma oração subordinada que complementa o sentido do reconhecer. Logo, esse que aqui está exercendo a função de conjunção integrante. Conjunção integrante. Ok. Onde é que diz que o primeiro é conjunção integrante? Vamos lá. Ó. Aqui está meio quebrado exatamente para causar problema na cabeça do concurseiro. E se o concurseiro já tem problema na cabeça, fica mais complicado. Ó, primeiro, na primeira, aqui, ó, letra A. Na primeira e na quarta, conjunção integrante. Então, aqui bateu. Já ainda não posso eliminar a letra A. Aí, na primeira ocorrência, pronome relativo, letra B, você já elimina. Letra C, na primeira e terceira, pronome relativo, já elimina também, é conjunção. Ficamos aqui com quem? Na segunda ocorrência, pronome relativo, na primeira, terceira e quarta, conjunções integrantes. Então, nós temos A e D aqui. Vamos, então, ver as demais para ver quem é que tem razão.
Reconhecer que as tecnologias não são neutras e incorporam valores daqueles que, olha só, daqueles que, olha o segundo que, retomando o pronome demonstrativo daqueles. E quando isso acontece, eu posso substituir por uma variante de que são os quais, né? Porque daqueles é masculino plural, então eu posso substituir por os quais. Não é isso? Os quais. Então eu tenho aqui um caso de pronome relativo. Pronome relativo. Depois, ó, reconhecer que, ó, volte aqui, ó, reconhecer que e reconhecer que as tecnologias não são neutras, reconhecer que seus efeitos são ecológicos e que, então, nesse caso, é igual a esse caso. Então, nós temos um alinhamento de três keys que estão exercendo a função morfossintática de conjunção integrante, e o segundo que como pronome relativo. Vamos para a letra A. Segundo e terceiro, pronome relativo. Olha, terceiro não é pronome relativo. Então, você já eliminou e vamos conferir se a gente está certo no que diz respeito às nossas observações no texto. Na segunda ocorrência, tem-se um pronome relativo. Ok. Né? Tá aqui, ó, daqueles que. Na primeira, na terceira e na quarta ocorrência, temos conjunções integrantes. Ó, tudo certinho. Tudo certinho. Resposta correta. Letra D de salário. Salário, dinheiro, em breve, consignado, né? Olha só. Vamos lá então para a nossa próxima questão. Função morfossintática de que resolvido com sucesso. Então, for quando o que for pronome relativo, observe a quem ele, porque o pronome relativo, ele tem, a banca pode criar um problema para você e você tem que ficar atento, porque ele pode pedir a função morfológica, se é pronome, se é conjunção, pode pedir a função sintática, se ele está exercendo o papel de objeto, de sujeito, de qualquer coisa dentro do texto, e também o papel de coesão textual. O que é que ele está fazendo? Se ele retoma quem dentro do texto, né? Então, fique atento nesse detalhe. Mas aí, como eu estava dizendo, se o que for o pronome relativo, normalmente ele faz uma retomada de um termo, né? É elemento anafórico. E o que é pronome relativo, você pode trocar por o qual, a qual, os quais, as quais, se tiver preposição, do qual, da qual, dos quais, das quais, no qual, na qual, nos quais, nas quais. Então, tem essa possibilidade do bizu. Se o que for conjunção integrante, você pode substituir pelo isso ou disso, né? Ou nisso, depende do verbo. Se o verbo é transitivo direto ou indireto, aí vai ter aquela relação com a preposição, regência verbal, né? Então fique atento nesse bisuzão aí que é muito importante. Vamos aqui voltar para a nossa tela de questões para a nossa questão número 8. O que é que a banca está pedindo? A questão do acento indicativo de crase. O acento indicativo de crase é justificado. Ó. No texto, no trecho, podemos assistir à queda de um deles. Olha, aqui eu tenho um caso de a crase é justificada por uma questão de regência verbal. O verbo assistir, ele é mais perigoso do que coxinha de rodoviária.
Então fique atento, porque esse verbo, ele, dependendo do contexto em que ele está inserido, ele pode ter 3 possibilidades de regência, né, de transitividade. A regência é a relação do verbo com a preposição, né? Existe o termo regente, que é aquele que exige ou não complemento, e o termo regido, que é o complemento. Então, como nós estamos falando aqui de regência verbal, óbvio que o verbo é o termo regente e o substantivo ou termo substantivado é o termo regido, tá? Então, assistir é o termo regente e queda é o termo regido. Então, eu tenho aqui um verbo transitivo indireto e queda objeto indireto. O verbo assistir, ele pode ter 3 possibilidades quanto à sua regência. Ele pode ser um verbo intransitivo, quando eu estiver usando com a conotação de residência, tá? Mas isso é um uso arcaico, e a última vez que eu vi, na minha lembrança agora, Machado de Assis, né? Assistia à rua Mata Cavalos, assistir de morar. Então, é um verbo intransitivo, não exige complemento. Quem mora, mora, quem reside, reside, quem assiste, assiste. O verbo assistir, ele também pode ser usado no sentido de ajuda. O professor assiste os alunos na véspera da prova. Assistir de ajuda. Esse verbo é transitivo direto. Quem assiste, assiste alguém, de dar assistência. O médico assistiu o paciente, deu assistência, né? Ajudou. Agora, nesse caso que você está vendo na tela, assistir é de visão, é do campo visual. Quem assiste, assiste ao jogo, assiste à novela, assiste ao culto, assiste à aula, tá? Então, é um verbo que ah, conecta-se ao seu complemento através da preposição, tá? Então, você tem aqui, deixa eu só mudar a coloração para você poder perceber que aqui nós temos uma relação de regência usando a preposição. Deixa eu só achar minha caneta aqui, já apareceu a bendita. Chega bonita. A hora que essa danada some. Olha aqui, o verbo assistir, quem assiste, assiste a alguma coisa, né? Assistir à queda. Observe que queda aqui é um substantivo feminino. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Eu tenho aqui um caso de preposição, né? O verbo assistir exige complemento e exige também preposição. Queda é um substantivo que admite artigo definido feminino. Então, a da preposição mais a do artigo é igual à fusão chamada de crase. Eu tenho dois as aqui. Então, qual é a justificativa do uso dessa crase, desse acento grave indicativo de crase? Pela exigência do artigo pelo termo regente? Ora, se é o verbo é o termo regente, o verbo não exige artigo, o verbo exige preposição. Pela exigência da preposição do termo regente, sim, a preposição é exigida pelo termo regente. Mas o termo regente é um nome? Não. O nome é o regido. O termo regente aqui é um verbo. Errado. É o verbo que exige a preposição. Letra C. Pela exigência de um artigo do termo regente, já disse
que o termo regente não exige artigo, né? Porque verbo não exige artigos. Por exclusão, nós temos, então, a letra D. Pela exigência da preposição, pelo termo regente, tudo lei de Laura aqui, ó, tranquilo, que o termo regente é um verbo, o verbo assistir, tranquilo, e pela exigência de um artigo do termo regido, exatamente, que é um nome, top de verdade, né? Lembrando que quando a gramática refere-se a nome, ela refere-se a substantivos, adjetivos e ou advérbios. Então, resposta corretinha, letra D. E lembrando que complemento verbal normalmente é exercido pelo substantivo, certo? E, ou pelo um pronome pessoal do caso oblíquo, que serve para complemento, né? Não vi Alcides esta semana. Não vi Alcides esta semana. Alcides é o complemento verbal do verbo ver. Quem vê algo, alguém, alguma coisa. Substantivo. Agora, se eu quiser construir de outra forma, posso construir utilizando o pronome oblíquo. Alcides já foi citado novamente em outro momento. Você viu Alcides? Não o vejo, não ouvi. Olha o pronome oblíquo o como complemento verbal, né? Então, normalmente, complementos verbais são exercidos por substantivos ou pronomes pessoais, do caso oblíquo. E a resposta correta aqui é o termo regente é um verbo que exige preposição, porque é um verbo transitivo indireto. O termo regido é um nome, queda, que é feminino e admite artigo definido singular, né? Artigo definido singular feminino, e aí você faz o casamento, A mais A é igual a crase. Vamos lá para a nossa penúltima questão. Outra questão que é a cara da FUNCERN. FUNCERN adora trabalhar tempos verbais, sobretudo no tempo pretérito, né? E aí essa relação de pretérito perfeito e imperfeito mais que perfeito, tranquilão? Pretérito perfeito, imperfeito mais que perfeito. E aqui você percebe, nem precisa ler o texto para perceber a seguinte situação. Dedicam-se, existem, vamos marcar aqui, eles já estão evidenciados, mas ó, existem, dedicam-se, propõem, sobrevivem e são. Todos esses verbos estão no presente, no momento em que se fala. E estão no modo indicativo. Por quê? Porque indicam uma certeza. E estão na terceira pessoa do plural. São três coisas aí sobre esse verbo. O que é que a questão quer, então? Se os verbos em destaque forem flexionados no pretérito imperfeito do indicativo, as novas formas verbais serão, ó, pretérito perfeito indica uma ação já concluída. Existiram. Então, onde tem existiram, você já mata. Por quê? Porque a gente quer o imperfeito. Ó, imperfeito. O imperfeito é uma ação passada que indica uma ação em andamento, uma ação contínua no passado. Traz uma ideia de hábito passado. Comia, bebia, estudava. Comia cuscuz, né? Estudava com Alcides, dá uma ideia de ação passada não interrompida, que dá uma ideia de hábito, né? De frequência no passado. Aí você tem aqui, na letra A, que foram as alternativas que sobraram. Letra A, existiam e existiam. Até aqui tudo tranquilo, não dá para saber ainda. Aí, na letra B, dedicaram-se. Aqui é um pretérito perfeito. Dedicaram-se é uma ação que eles praticaram a ação de se dedicar e a ação já acabou. Uma ação concluída. Dedicavam-se é uma ação incompleta, uma ação repetida
frequentemente no passado. Então, não é a letra B que queremos, é a letra A. Existiam, dedicavam-se, propunham, sobreviviam e eram. Todas essas ações indicam uma ação inacabada no passado. Trazem uma ideia de que essa ação se repetia frequentemente no passado. E a última questão, que também a FUNCERN gosta muito, que é a de utilizar, explorar as aspas. E aí eu já, antes de resolver a questão, trazer para vocês as possibilidades dos usos de aspas. As aspas podem ser usadas quando? Quando trouxer quando elas aparecerem para demarcar determinado fragmento do texto, pode ser para indicar que essa expressão utilizada no texto não pertença à norma culta, como, por exemplo, gírias, estrangeirismos, expressões idiomáticas ou jargões, né? Palavrões, estrangeirismos, né? Expressões dessa natureza, para trazer ao texto um sentido adverso daquele que naturalmente é usado, né? Como, por exemplo, quando você faz uma besteira e alguém olha para você e diz assim, bonito, né? Bonito para sua cara, né? Sua mãe, seu marido, sua esposa, diz assim, ó, bonito, né? Você anda fazendo por aí, bonito. Não está dizendo que você é bonito, mesmo que você, talvez, quem sabe, né? O mais profundo da sua autoestima você seja. Mas ele está dizendo bonita para dizer exatamente o oposto, né? É uma ironia. Então, quando o texto tiver uma conotação diferente da normal, coloca aspas. Ou para uma citação direta, como vocês viram já em questões anteriores. Sempre que eu trouxer um discurso alheio, né, uma voz introduzida, uma voz que não seja a voz do autor, do narrador dentro do texto, uma citação direta, em que preza a ideia da literalidade do fragmento, coloca entre aspas. Né? Então vamos aqui para o texto. Eles não são inocentes. Eles não podem ser travestidos de redutores de danos. A expressão redutores de danos está aí aspeada, né? Em pessoas que querem abandonar os cigarros convencionais, uma vez que contém altas doses de nicotina, que é a substância altamente viciante. As aspas foram utilizadas para demarcar uma ironia, uma negação, uma citação direta ou uma ênfase em uma expressão. Aqui, essa questão contém uma pegadinha gigantesca. Primeiro, não é uma ironia. Como eu mostrei agora há pouco, a ironia consiste em você afirmar uma coisa querendo dizer o oposto, né? Bonito, né? Quando a pessoa não é bonita, você quer dizer o oposto, né? Você quer dizer que o que ela está fazendo não é bonito, não foi bom, não é legal. Me parece que aqui sim é para demarcar uma negação, né? Travestidos, eles não podem ser travestidos de redutores de danos. Não existe aqui uma citação direta, né? Não tem uma demarcação, né? Uma demonstração de acordo com fulano, segundo a instituição tal, conforme prevê a Constituição, não tem essa ideia de citação. E também não há uma ênfase na expressão, né? Porque essa expressão só aparece uma vez e o texto não gira em torno dela, né? O texto gira em torno da ideia de que não podem ser travestidos. Aí vem aqui a ênfase na negação. Essa é a ideia central do que a aspa está tentando trazer para o texto. Gente, com isso nós encerramos a nossa live de revisão de português para a prova de Parnamirim, Guarda Municipal de Parnamirim. E aí eu tenho certeza que esse momento é um momento de grande expectativa, porque
é um momento em que você está coroando, como eu dizia no início da minha aula, coroando aí um trabalho de meses, às vezes de anos. E existem muitas coisas envolvidas nessa prova, tá? Então, aconselho a você que vá para a prova amanhã com a cabeça tranquila, você fez o que tinha que ser feito, o que pôde ser feito, e que agora você precisa de extrema tranquilidade para vencer esse novo desafio, né? É um desafio que não é intransponível, você vai conseguir resolver isso com facilidade, com competência, com maestria. Então, desejo a vocês todo o sucesso do mundo, uma excelente prova, boa sorte e até a nossa próxima aparição por aqui. Tchau, gente.